galerinha, tudo bem com vocês? Vídeo sem roteiro para propagar a alegria de ser Botafogo, de torcer pro Botafogo. Pós-jogo de Cruzeiro e Botafogo, Botafogo e Cruzeiro, aqui no Memória Alvinegra, Botafogo sempre joga em casa. Então vamos lá, gente. Primeiro, antes de falar o que eu achei da partida, tá? Eu sempre deixo, vocês já sabem, quem tá aqui há bastante tempo, sabe que eu sempre deixo pro dia seguinte fazer o pós-jogo com cabeça fria, falar direto com vocês. Não precisa necessariamente ser uma live, entende? Mas tô aqui antes de fazer esse pós-jogo, de falar a minha opinião sobre o jogo. Antes eu quero falar com vocês sobre... Vocês já viram na thumb, já viram no título. Eu quero falar com vocês sobre o Pet Quinta D, tá? Eu quero falar exatamente sobre ele. Ontem, depois da partida, eu sempre assisto o Troca de Passes. Dessa vez eu não assisti, tá? Mas ontem, dessa vez eu não assisti, né? Não vai ter roteiro, eu vou me embananar aqui, mas a gente vai falando, tá? Vocês já entendem como é que funciona, tá? E aí eu me deparo com a frase do Petkovic. O Cruzeiro, na partida de ontem, o Cruzeiro parecia ser o time do G4 e o Botafogo parecia ser o time da parte de baixo da tabela. Aí eu, por quê? Mas por que ele me soltou um negócio desse? E aí me veio à cabeça a Quinta D. Por quê? Assim, na minha formação durante a escola, não sei como é que é na sua, tem gente que fala que é quinto ano. Na minha época era a quinta série, ela era dividida entre A, B, C, D, E e F, tá? Normalmente a quinta F era os alunos grandões, normalmente aqueles repetentes, né? E da quinta E pra cima eram aqueles que eram, de acordo com o seu tamanho, tá? Aptos a estar naquela turma. Eu sempre fui da quinta D, tá? Mas comigo aconteceu o inverso. Eu era da quinta E aí eu fui considerado, dentre os maiores, o mais baixinho. Me colocaram na quinta D. E eu quero falar exatamente sobre a quinta D referente ao Pet. O Pet me parece exatamente, como comentarista, me parece exatamente aquele aluninho quinta D. Aquele aluninho que era um pouquinho alto para ser da quinta C, e aí ele foi colocado na quinta D para ser talvez o mais baixinho entre os mais altos, mas ele gosta de se aparecer para as meninas da sala, para os garotos maiores da turma, para dizer assim, olha, eu sou descolado igual a vocês, tá? E aí, normalmente o aluninho que não tem esse filtro na quinta D, ele fica meio assim, para as meninas, sério? Que garoto escroto, como é que ele fala um negócio desse? E é exatamente o Pet para mim. O Pet é um aluno quinta D, que queria muito ser quinta E, quinta F, mas não conseguiu, e na quinta D tenta tirar a marra de sou grandão, e todo mundo acha engraçado o que eu falo. E não é engraçado, o Pet não é engraçado, ele não comenta bem as partidas, ele só consegue falar do time que ele ama, que é o Flamengo. Se você colocar ele para comentar, não só jogos do Botafogo, bota aí para comentar Botafogo, Fluminense, Vasco, São Paulo, Palmeiras, Santos, ele não sabe comentar, porque ele não estuda. Ele não faz a mínima questão de estudar. Quando as coisas se repetem, ele pode até dizer que não, eu estudo sim. Mas quando as coisas se repetem, muitas vezes, pra mim já gera falta de interesse. E pra mim o que ele tem no Botafogo é falta de interesse. Em todas as outras equipes, mas falando de Botafogo aqui, o que ele tem é falta de interesse. Sobre a partida, eu vou ser até bem breve. Claro que eu achei que o Botafogo jogou muito mal, foi uma partida horrorosa, mas eu fiquei pensando durante a partida o que esperar de uma equipe que, independente do técnico, durante toda a temporada foi mal jogando fora de casa no Brasileirão. O Botafogo passou a ganhar partidas fora de casa com o Anderson Moreira, tá? E hoje o Botafogo é 14º colocado no tocante apenas às partidas jogadas fora dos seus domínios. Já no Newton Santos, é por isso que o Botafogo está onde está. Porque no Newton Santos o Botafogo não perde, tá? Perdeu, se não me engano, 2 partidas aí nos últimos momentos aí com o Anderson Moreira, se não me engano, acho que foram 2 partidas, tá? Mas o Botafogo é muito mais forte jogando em casa, tá? E aí eu entro na questão da partida em si.
pensando bem, a gente pode comemorar muito o empate. Porque quem viu a live que eu fiz ontem pra galera, vou deixar até no cardzinho aqui pra você assistir depois, 50 minutinhos de live, eu acho que é um bom tempo pra gente conversar aí, então peço que você dê uma olhada lá, deixa o like, comenta também se você concorda com o que eu falei, tá? Pra mim, a partir do Cruzeiro até a Ponte Preta, vão ficar faltando 3 partidas. 2 em casa e uma fora, tá? Uma fora contra o Brasil de Pelotas. Ou seja, mesmo o Botafogo indo muito mal fora dos seus domínios, ganhar do Brasil de Pelotas é muito possível. Mas vamos falar aqui entre Cruzeiro e Ponte Preta, tá? Entre Cruzeiro e Ponte Preta, o Botafogo tem aí, de duelos grandes, já passou pelo Cruzeiro e empatou, tem o Goiás, que está disputando acesso, tem o Vasco, que sonha com o acesso, né? E a Ponte Preta, que já está começando a planejar 2022 na Série B mais um ano, tá? E aí, o que eu penso? O Botafogo precisa fazer 10 pontos. Então, gente, vamos lá. Para encerrar, eu nem sei onde eu parei mais, porque no momento acabou a bateria e aí na mesma hora começou um culto mal tocado aqui. Entendeu? Sabe como é que é, né? A música tem que ser feita com qualidade, gente. Desculpa, tá? Mas vamos lá. Vamos encerrar isso aqui, tá? Eu acho que eu tava na parte dos 10 pontos. Eu tenho até anotado aqui ainda o que o Botafogo precisa fazer, tá? Teoricamente, a gente tem esses grandes duelos. Passamos pelo Cruzeiro e empatamos, Goiás e Vasco. E a Ponte Preta, que não deixa de ser um grande duelo. A Ponte Preta é um time que foi muito acostumado a estar na Série A do Campeonato Brasileiro, chegou até a ser finalista ou semifinalista de Copa Sul-Americana, tá? Se não me engano, em 2013, né? O Botafogo, teoricamente, empatar com o Cruzeiro não é um péssimo resultado, visto também que o Botafogo jogou mal. O Botafogo, no primeiro tempo, principalmente, mereceu perder a partida. Até os 20 minutos do segundo tempo, houve um certo domínio do Botafogo. Mas a partir do momento que o Botafogo martelou e não conseguiu chegar a nenhum resultado, eu acho que passou pela direção técnica do Botafogo a seguinte sensação: olha, a gente vai se abrir, e uma hora a gente vai acabar tomando gol. A gente está lidando com o Fábio, não é um goleiro qualquer. Então, vamos fechar a casinha. O problema de fechar a casinha é que a gente trouxe o Cruzeiro. E aí passou a sensação de que o Botafogo jogou muito mal. Realmente o Botafogo jogou mal. Agora, uma partida sofrível, não considero que tenha sido, tá? Então, eu acho o seguinte: empatamos com o Cruzeiro, precisamos vencer o Brusque no estádio Newton Santos. Vamos lotar o estádio, vamos apoiar esse time para que o Botafogo vença o Brusque. Empatar com o Goiás fora de casa é manter o Goiás atrás do Botafogo. Vencemos o Confiança em casa e podemos empatar com o Vasco, mas temos grandes chances de vencer, é um clássico, qualquer coisa pode acontecer. E aí, contra a Ponte Preta, a gente tenta ali arrancar 3 pontinhos. Nas minhas contas, o Botafogo nessas partidas, Cruzeiro, Brusque, Goiás, Confiança, Vasco e Ponte Preta, o Botafogo precisa fazer entre 10 e 12 pontos. Se o Botafogo fizer entre 10 e 12 pontos, aí a gente já entra na partida contra o Operário em casa, sem aquela obrigação de vencer, com aquela leveza do time que é melhor e que vai vencer o Operário que está passando por problemas no campeonato. Por isso que eu acho que após conquistar 10 ou 12 pontos quando terminar esses jogos, lá, essa série de jogos na Ponte Preta, o Botafogo entra contra o Operário para garantir vaga e acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. Foi um resultado ruim? Pela partida, não. Mas fica aquela sensação de que o Botafogo poderia ter feito algo mais e não fez. Isso não pode se repetir nas partidas fora de casa contra Goiás e Vasco, que são equipes mais bem preparadas que o Cruzeiro. Valeu, galera. Fui.